Muito bem. Então, a gente vai falar sobre como aperfeiçoar a prática que a gente faz diariamente. Então, não precisa ser uma coisa especial, mas a nossa prática do dia a dia, algumas atenções dadas, por simples que sejam, pode ajudar bastante a aperfeiçoar a prática. Então, uma das coisas que é interessante com relação a esse tema é você, principalmente nessa situação que a gente está, né? A gente está fazendo muitas aulas aí em casa, online. Aqui na escola a gente já busca uma ambientação para que a coisa vai fluir mais, né? Então, uma iluminação mais específica, ou às vezes um cheiro, né? A música, né? O piso. A gente faz tudo isso para criar um entorno que nos já conduza para um estado maior ali de consciência, de presença, né? Que tenha menos distração, né? Então, à medida do possível que levar isso também para o espaço onde você pratica, ajuda bastante, né? Essa é uma coisa com relação ao espaço, né? Então, essa coisa do espaço em torno, ela é muito importante, né? Porque a gente se localiza no espaço e a gente vai ter as trocas de acordo com as coisas que estão à nossa volta, né? Então, isso fica bem evidente em coisas bem evidentes, né? Como, por exemplo, você vai para a praia, é uma roupa de praia, você vai para um lugar mais social, é uma roupa social. Então, o próprio espaço já vai te estimulando, né? E afinando e ampliando a sensibilidade, que é uma coisa que a gente busca dentro da prática, né? Que é a gente ampliar as nossas percepções, a nossa sensorialidade, a gente vai fazendo isso também de uma forma mais sutis. A gente estudou agora há pouco, né, os sentidos, então esses elementos assim que estão em torno ajuda bastante a você se concentrar mais, a trazer você para o estado de presença, né? Então, a nossa prática, a gente quer bastante esse estado de presença, né? Esse estado que atualmente está se falando muito no mindfulness, né? Chamando isso de mindfulness. Então, o primeiro passo, assim, o quanto você conseguir controlar o entorno, né? Quando você conseguir moldar o entorno, melhor, né? Então, a gente tem os aromas, cuidar do som, né? Do visual, né? Do tátil, né? Ou seja, o seu piso ali, quanto mais for confortável, melhor. Quanto você sentir mais bem espaçado, melhor. Eu acho que as pessoas que criaram esses tapetinhos de yoga, né, o mat de yoga, acho que eles não praticam yoga, né? Porque, porque geralmente Entendi. são finos e estreitos, né? Então, Sim, parece que é assim, você ficar e, deitado e sentado e pronto, né? Não tem uma dimensão boa, né, de um espaço de 360 graus, né? Então, isso vem uma coisa assim, sim, de uma forma muito estática. Então, isso quebra um pouco, né? Uma das coisas muito bacanas da sala de prática é essa despreocupação de você estar ali com aquele espaço, né? Então, essa prática em casa, que a gente não tem essa liberdade tão grande de espaço, a gente precisa ter esse elemento a mais para que esse espaço fique ainda mais confortável, não
quebre muito o fluxo, né? Então, essa é uma desvantagem, assim, quando a gente não tem esse 360 graus, aí acaba precisando ficar movimentando, saindo um pouco do fluxo, né? Então, essa coisa do espaço físico. Então, se você conseguir já colocar, de repente, o mesmo perfume ali em você ou no ambiente para prática, isso é um excelente estimulante. Tá? O aroma, né, ele traz recordações, então reforça, né? E a gente falou, né, sobre os sentidos, né? É um elemento que os animais, e nós somos animais, usam para quê? Para demarcar território, né? Eles fazem ali, às vezes, coisas para falar assim, esse é meu espaço. Então, quando a gente faz isso, a gente está criando também um espaço. É uma forma de criar esse espaço que traz, quando a gente tem o espaço, a gente se sente mais seguro, a gente se sente mais presente também. Então, é uma coisa que ali, em camadas mais inconscientes, está trazendo essas sensações também do estado de presença. Além, se vocês quiserem fazer comentários, fique à vontade, tá? Então, além dessa presença espacial que é feita com as coisas, né? Acrescentando aroma, melhorando ali o seu piso, o seu espaço, o seu ambiente, os sons. Tem o espaço que você cria com a sua própria atitude. Tá? Então, isso dá para você colocar de uma forma bem objetiva, né? E que não depende de recursos externos, é você consigo mesmo. Uhum. E a gente até comentou um pouco, né? Acho que a Margareth trouxe um pouco desse tema, quando logo depois começou a pandemia, né? Então a gente fica, para quem está aí no home office, fica muito tempo no mesmo ambiente, ou seja, fica dentro de casa e ali a gente come, a gente almoça, dorme, trabalha e esses limites acabam não existindo, né? Vai para o trabalho, você tinha muito claramente o trabalho ficava para fora, né? Ficava mais fácil de deixar ele para fora. E para a prática, aí uma das respostas que eu dei, né, ajudando, contribuindo para melhorar isso, é a gente direcionar realmente a nossa mente. Esse é o meu momento de prática, né? Esse é o Uhum. meu momento de trabalhar, esse é o meu momento de fazer isso. E quando você faz isso aí com bastante sankalpa, com bastante intenção, com bastante bhava, se consegue realmente delimitar esse espaço. E a primeira pessoa que deve respeitar espaço é você mesmo, né? Uhum. Porque, já que estou aqui, né? Então já dá para atender um celular, que normalmente não faria numa sala de aula. Ou seja, não que seja proibido, né? Às vezes a pessoa realmente tem algo urgente, necessário, né? Mas realmente delimitar esse espaço Uhum. virtual que você cria na sua mente através da sua intenção, ele dá mais consistência para aquilo que você vai fazer, né? Nesse caso, a gente está trazendo pensamento em relação à prática. Então, trazer essa atitude com bastante intensidade ajuda bastante a trazer esse momento de presença. Tem uma
pergunta que de vez em quando eu fazia na sala de aula, né, no finalzinho da sala de aula, que era o que é o yoga para você, né? O que é um método para você? Né? Tem aquela pergunta que eu faço, né? Por exemplo, o que é o yoga, né? Yoga é uma filosofia estritamente prática que conduz ao samadhi. Yoga Yoga Chitta Vritti Nirodha, supressão das instabilidades da consciência, são as definições técnicas, né, que nos ajuda a manter dentro do trilho da filosofia, para não dispersarmos. Mas tem uma significação própria para cada pessoa, né? O que é o yoga para você? Então, esse mês eu vou dar uma palestra na Johnson sobre autocuidado, né? E vou passar Acabou de o link para vocês também, para vocês quiserem assistir. Essa, esse, essa significação que você dá para a prática, e assim você vai aprender também a dar essa significação para outras coisas. Na verdade, você já deve dar, né? Mas só trazer para um outro nível de consciência, com mais clareza, você está dando mais valor para aquilo. Quando você dá mais valor para uma coisa, você vai sentir que você está preenchendo também uma série de outros valores que são importantes para você e que muitas vezes você não se dá conta. Sabe aquela expressão, só dá valor depois que perde? Né? É porque a pessoa não estava fazendo com essa clareza de significação, né? Não estava dando essa importância. Então, essa delimitação do espaço da prática com essa intenção que traz essa significação mais clara para você vai te ajudar bastante a que aquele momento seja um momento realmente de presença, que seja realmente um momento seu para sua significação, né? E o que eu estou querendo dizer assim com significação? Talvez para algumas pessoas seja mais claro, é o meu momento de desenvolvimento pessoal, é o momento que eu dou exclusivamente para mim, é um momento que eu sinto que eu estou me presenteando, é um momento que eu posso realmente explorar mais essa coisa dos sentidos. De repente é uma pessoa que trabalha num ambiente muito formal, é um momento que eu estou vendo meu pé, segurando meu pé. Quando eu comecei a praticar, eu tinha muito isso, assim, né? Porque eu teve um período assim que eu trabalhava a partir das 6 da manhã, às vezes ficava até o horário de eu ir para a faculdade, chegava 11 horas da noite, né? Então ficava assim, passava praticamente o dia fora, e quando eu comecei a praticar, falei assim, nossa, eu tô vendo meu pé aqui com tranquilidade, né? Tô tocando no meu pé com tranquilidade, né? Parecia que o corpo só estava levando a cabeça, né, para fazer um monte de ações. Então, tinha também para mim, quando eu comecei a praticar, tinha essa significação, que era esse momento que tinha um contato maior com o corpo, né? E às vezes eu falo na aula assim, né, tornar o seu corpo mais íntimo de você mesmo, né, de percepção, né, de você estar mais em contato, fazendo um exercício de auto-reflexão, não só de aproximar a cabeça do joelho, mas está sentindo uma série de outros músculos ao longo das costas, das pernas, de estar massageando órgãos internos. Então, tem um monte de coisa que está acontecendo ali, né? E muitas vezes a significação também da prática pode estar associado com os seus objetivos, né? Você está querendo, começou a praticar porque sentia a necessidade de um desenvolvimento pessoal, de ter mais força, de ter mais flexibilidade, mesmo que essas coisas sejam mais densas. Então, é aquele momento que você está dando para isso, para que isso ocorra.
E é interessante também é, que uma das coisas que mais faz a gente evoluir é a disciplina, né? A disciplina, a constância, né? Só que essa disciplina, essa constância também, ela pode tornar as coisas paisagem, né? Sabe o que é o paisagem nesse sentido? É, sabe, tem muita gente que fala assim, nossa, eu passava aqui nessa rua há anos e nunca vi vocês, né? Porque assim, é como se fosse uma paisagem, uma coisa Quase não só, percebe. né? Não, a pessoa não enxerga, faz o trajeto de uma forma mecânica que acaba não vendo as coisas que estão em torno, as coisas que estão em volta, né? E às vezes quando a gente faz algo muito seguido, a gente pode cair nessa mecanicidade, né? Ou seja, está fazendo o exercício que o instrutor falou para ir para lá, falou para cá e tal, tem que fazer. Então, essa mecanicidade, ela pode surgir justamente pela regularidade, tá? Então, muita gente às vezes falta e tal, e depois que vem, tem um gostinho de novidade, né? E talvez algumas pessoas até buscam esse gostinho de novidade sempre, mas esse gostinho de novidade, estou dando risada que tem umas expressões aqui, que eu também. Esse gostinho de novidade, ele pode ser também mais introjetado, ser mais interno e de maior sensibilidade, de maior atenção a detalhes, né? Então, às vezes eu falo na aula que a prática vai ser uma experiência, né? Experiências no sentido de você experienciar, né? Então, sempre vai ser diferente, porque você sempre está em transformação, né? E quando você tem esse olhar mais detalhado, de curiosidade do que está se passando com você, essa experiência está sempre se renovando, né? Então, esse olhar de curiosidade, que é diferente de um olhar de expectativa, separar as duas coisas assim como diferentes só para ficar mais fácil transmitir o conceito, né? Expectativa é, por exemplo, assim, o yoga leva você à meditação, leva ao samadhi. Será que vai ser hoje que eu vou entrar em samadhi? Será que é hoje que eu vou encostar minha cabeça no joelho? Será que é hoje que eu vou conseguir o kakasana ou qualquer outra posição, qualquer outra coisa? Então, essa expectativa muitas vezes traz também uma ansiedade, né? Algo que é para a gente tirar a ansiedade pode gerar essa ansiedade, né? E esse olhar de curiosidade é um olhar que, assim, nossa, o que será que vai acontecer? Sabe, quando você já ficou olhando alguma coisa, ou as crianças brincando, ou os passarinhos, enfim, uma observação de natureza, você fica olhando ali e vendo o que será que vai surgir daquilo, né? O que vem a acontecer. E então esse olhar de curiosidade para nós mesmos é bem interessante, né? Quais são as sensações, como que eu vou sentir hoje ao fazer um Paschimottanasana, né, que eu faço praticamente todos os dias. Então, esse olhar de curiosidade com relação a você traz a ideia do Swadhyaya, né, que é a autoobservação. Né? Você está colocando essa autoobservação em prática, observando o fenômeno Mas, ô acontecendo. Sérgio, sabe o que me ajuda nessa autoobservação? Me ajuda bastante, assim, principalmente
em movimentos de alongamento, essas coisas, que eu tenho um conceito, sou gordinho, não consigo fazer o alongamento do jeito que tem que ser feito, né? Mas quando você vai fazendo aquela narrativa guiada, é como se eu tivesse falando para mim o caminho que eu tenho que fazer. E dá uma confiança, fala assim, eu consigo atingir. Então eu já me pego fazendo alguns movimentos meio que guiados através dessa narrativa, e a gente vai incorporando essa narrativa. Quando entra naquele exercício, já começa a narrativa do passado, a incorporar do presente que você está passando ali, e o corpo já vai se adequando. Hoje mesmo, quando a gente fez um alongamento, quando eu me peguei, sabe quando você mira o joelho e vai chegando perto do joelho? Hoje eu cheguei pertinho do joelho, encostando no joelho, e falei, nossa, não acredito que eu estou chegando aqui. Então, essa narrativa, ela vai se tornando confiança. Cada dia, você vai crescendo cada vez mais. Eu acho que isso daí ajuda bastante na prática, bastante mesmo. Sim, e para você acompanhar essa narrativa, ela não pode se tornar paisagem, né? Você precisa realmente estar ali atento a ela e incorporando ela, né? E E além essa dela, Isso. E essa descrição dessa experiência que você colocou, eu diria que você fez o exercício como ele deve ser feito, né? Você começou falando assim, às vezes eu não estou ali fazendo o exercício como deve ser feito, né? Que seria o estereótipo, né? Que é a cabeça no joelho, né? Mas você conduzir o seu corpo a um movimento, né, a uma expressão, né, e essa condução é que está trazendo um enriquecimento emocional e mental, porque quando você descreve que você chegou muito além do que imaginava que poderia ser alcançado, significa que você teve uma superação corporal, né, no plano físico, a partir de uma atitude mental, né, e emocional, né? Por que emocional? Porque ela não teve a negação, a negatividade, e não teve a ansiedade, você entra no flow do exercício. E é a isso a crença gente. limitante não impediu, né, de chegar ali, né? Isso, né? Então, essa forma de ser conduzido, né, a prática é extremamente importante, que a gente vai somando realmente os elementos que compõem o asana, né? Falando da parte corporal, né? Então, toda uma respiração, uma mentalização, uma atitude interior, né? Então, essa curiosidade faz parte dessa atitude interior que vai trazendo esse estado de presença, e esse estado de presença pode ser chamado de mindfulness, também pode ser chamado um estado de flow, né? Um estado de flow, costuma dizer assim, as coisas estão realmente fluindo, né? Não tem desvios, não tem barreiras, não é? Essa condução é extremamente importante, né? É um diálogo interno que a gente vai desenvolvendo. E é interessante que quando a gente realmente faz esse diálogo interno e traz ele mais para a consciência, né? Ou seja, você vivenciou aquilo durante a prática e, de repente, você faz uma reflexão do que aconteceu, você está trazendo isso para um nível mais elevado de consciência, você começa também a ter uma facilidade maior de esse diálogo interno você levar para um diálogo externo, né? De você
compreender mais o outro de você, falar com o outro da mesma forma que você está aprendendo a falar com você. Se Um ficou claro isso. outro ponto acho que também é legal eu comentar. Hoje eu me pego fazendo algumas posições e tenho limitações ainda por causa de massa corpórea, né? O músculo não é tão forte, mas eu me vejo perfeitamente fazendo a sequência dos músculos que tem que ser ativados para chegar naquela posição. Eu já me peguei fazendo vários kakassanas de vários minutos, sabendo qual músculo que eu tenho que ativar. Mas quando me defronto com o exercício em si, eu percebo as fragilidades ou o que eu ainda tenho que desenvolver. Mas é nítido, eu consigo me projetar naquele... Minha mente projeta direitinho já o exercício como um todo e acionando toda a musculatura, teoricamente, que precisa para fazer o movimento. Isso daí também está sendo fantástico. Tem uma autorrealização só de conseguir enxergar o movimento completo, né? Sim. Legal, Isso. Danilo. É engraçado, mas eu fico até contente quando eu me pego pensando assim, me dá uma sensação de realização tão legal que eu quero colocar na prática isso, entendeu? Mas aí tem algumas limitações, aí eu tenho que aprender com essas limitações que vamos embora, estamos na caminhada aí, né? Estamos na Sei. metade da caminhada. A ansiedade gera muita frustração, né? Sim, Olha, o Sérgio sabe quantos anos eu demorei para fazer invertida. a Martinha falando. Então, Então, invertida, Martinha, também é uma coisa que vem muito na minha cabeça, né? mas era assim, eu ficava frustrada, porque eu tinha ansiedade e assim. Então, eu acho super legal quando o Sérgio sempre frisa que assim você vai atingir o seu limite, é o seu limite. Não tem o que é o certo, o que é o errado, né? Tem a consciência. Então, é muito legal. Acho que a gente tem que comemorar mesmo quando a gente vê esse progresso. É muito gostoso. É uma delícia, é uma delícia. Sim. Eu gosto Sabe de que ver o para pessoal fazendo, atingindo, né? Você vê um colega fazendo uma invertida legalzinha ali, né? O Sérgio fazendo aquela transição, agora passa as pernas da frente para trás. Daí ele dá aquela elevada no corpo e coloca as perninhas para trás e fala, Ave Maria, um dia eu vou chegar nesse nível. um dia eu chego lá, né? Você sabe Vira que sonho de consumo, né? uma coisa que você, a Mônica, sempre falava na aula, mas eu não conseguia. Acredito eu que falaram várias vezes, mas eu não tinha dado atenção, não tinha tido a consciência da questão de cadenciar a respiração com o exercício. De que na inspiração é força e que na expiração é relaxamento, é quando você avança. Depois que eu me toquei disso, foi mais fácil também, né? Tem hora, né, que eu tenho que, vamos lá, agora na expiração é para relaxar e dá para tentar ir um pouquinho mais, né? Isso me ajudou muito também, quando eu percebi essa questão da respiração junto com as técnicas corporais. Legal, legal. Deixa eu fazer só alguns comentários, está ficando bem longo assim, só para não perder. Essa descrição de que o Danilo fez sobre de imaginar já os grupos de músculos atuando, vocês se lembram que existe um Ashtanga Sadhana que é baseado só nisso, que é o Manasika Ashtanga Sadhana. Você faz a prática inteira só na mentalização, mas precisa de um nível de consciência de como
todas as técnicas se manifestam organicamente no seu corpo, né? E você só vai conseguir fazer isso se você consegue realmente fazer todos os exercícios com essa conexão, com essa percepção, com essa sensopercepção, que é uma coisa bem sutil do que está passando no seu corpo, né? Então, é bem interessante isso. A Camila estava falando dessa coisa da respiração, né? E me vem assim, um aspecto também que é muito importante, que é assim, cada um entra com um paradigma, né, da prática, do yoga, com alguma expectativa, né? Enfim, estou fazendo o que eu quero, imagino que seja isso. Então, isso também é natural, né? E a prática é muito grande. Acontece um monte de coisa ali, né? Só que a gente não percebe, né? Então, até hoje, assim, eu aprendo coisas com a prática, né? Então, é natural que tem um monte de coisa que a gente fala ali, mas a gente não associa. E é muito curioso que, às vezes, uma pessoa fala assim, nossa, eu fiz uma prática lá e o professor falou que era para deixar as costas retas. Pô, mas eu sempre falo para deixar as costas estendidas, mas o reto foi o que entrou na cabeça da pessoa, né? E dá a impressão que que foi a forma como a pessoa entendeu, né? Então, a gente tem esse momento também de aprendizado, né? É muito interessante, eu gosto de dar aula para iniciante. Algumas pessoas acham estranho, assim, às vezes falam assim, você dá aula para iniciante também, né? Depois de 20 anos, dá aula para iniciante, né? O iniciante é um dos os alunos, acho que mais desafiantes, né? Porque tudo é novidade para ele, então é meio difícil dele se localizar, então precisa tatear muito bem ali as percepções dele, como ele está reagindo, né? Na prática, mas é interessante de ver um pouco isso que a Camila falou, o quanto você fala e o quanto que você observa o quanto que a pessoa consegue absorver daquilo que está sendo dito, do que está sendo demonstrado, né? Então, tem pessoas que você fazendo ali, demonstrando, falando assim, a mão assim, perna assim, estende o joelho, mas aquilo não consegue se traduzir, a pessoa não consegue traduzir aquilo pelo corpo, para o corpo, né? Não porque a pessoa tem uma dificuldade cognitiva, né, de entendimento das palavras, mas de decodificar aquilo para o corpo dela corresponder, e não estou falando assim de flexibilidade, de alongamento, mas estou falando assim da coordenação de fazer todos os movimentos que precisam, né? Então, por isso que nas turmas iniciantes a gente quase não faz mudra, não faz gestos e tal, porque a coisa é muito grande para a pessoa, né? Ela está sentindo ali um músculo que ela nunca sentiu. E às vezes é muito curioso a reação, né? Porque ela sentiu aquilo lá, ela faz aquela expressão, né? Como se estivesse recebendo um choque, né? Então aquilo está sendo um choque bem grande para o sistema nervoso da pessoa, né? Então isso dá uma balançada no emocional, no mental da pessoa, que fica difícil dela assimilar as outras informações que a gente está falando. E como a gente tem algumas expectativas com relação à prática, é praticamente impossível não ter, né? Você viu alguma posição ou ouviu falar sobre alguma coisa, então você tem o seu viés fica meio voltado para aquilo, né? Então, algumas coisas que são
às vezes até mais importante e que eu repito, né, como a Martinha falou, repito, não são escutadas porque a gente está muito focado nos vieses que a gente criou, né? E como o yoga popularmente tem dois grandes vieses, que é o viés da parte corporal, uma coisa meio ginástica, meio fitness, né? De conquistar as posições, de fazer essa ou aquela posição. Então, o viés assim de no pain, no gain, né? Então, que precisa forçar, faz não escutar as outras coisas, né? Não olhar para essa coisa da senso-percepção, de não dar atenção da coordenação, da respiração, de ter esse carinho com o corpo na execução, né? O que seria uma visão mais tântrica, né? Em comparação com uma visão assim mais de ginástica, né, que você precisa ir lá e fazer, e às vezes vem aqueles movimentos repetitivos, né? Então isso acontece muito com as pernas, né, em Badrassa, né? A pessoa quer fazer o borboleta com os joelhos para ver se desce mais rápido, né? Então isso bagunça o nosso processo de conscientização, né? A nossa forma dessa conscientização. E o outro viés assim muito forte que existe com relação ao yoga, que vem do período medieval, foi a influência do misticismo, né? Da questão religiosidade, de religião. Então, para muitas pessoas é difícil entrar um pouco mais fundo no puja, no mantra, né? Dissociar o significado do mantra como apenas uma vibração sonora para vibrar o nosso corpo, então fica preocupado ali, será que tem um viés religioso? Então isso faz a pessoa se segurar um pouco mais e, enfim, vai ter um pouco também de timidez que dificulta a pessoa se soltar, né? Então essas coisas como se são freios de mão, né? Que a gente coloca para a nossa prática, né? O que me ajuda, queria colocar na hora que você está falando ali do iniciante, não sei se vai ser um pouco contraditório, mas eu tento pegar a sua narrativa, hoje em dia, tá? Quando eu me percebo, eu pegando a sua narrativa, como eu falei ali um pouco tempo atrás, e os seus movimentos. Eu enxergo você como o meu espelho e fico me corrigindo. Daí eu passo por esse momento de dor que você comentou, que dá que puta, tá doendo, mas ali eu já tá doendo, eu sei que é uma dor temporária mais suportável, e daqui a pouco eu já, que nem, vamos colocar, eu já me peguei aqui, porque fica um reflexo na televisão quando eu estou treinando aqui em casa e um reflexo no vidro. Daí eu estou levantando a mão, você fala braços eretos. E toda vez que eu me pegava vendo, o braço não estava ereto. Falei, eu tenho que começar a seguir o Sérgio quando ele fala braços eretos. Daí a confirmação é um vidro, um espelho, o reflexo da televisão. Daí eu comecei a me policiar cada vez mais. A sua narrativa, ela é muito complementar ao que você está jogando para a gente em todos os seus movimentos. Daí começou a ficar um pouquinho mais legal. Então, assim, começou com os reflexos, depois eu transferi isso daí como você fosse o meu espelho, e agora eu sei, quando você fala braço para cima, é braço para cima. Então, não tem aquela... É na direção da orelha? É na direção da orelha, não é para frente, nem para trás. Vai fazer para cima da cabeça. E eu vou me... Sabe quando você vai se policiando e não dói? Chega a doer você manter aquela posição. Faz 90 graus para fazer o movimento de lado com o joelho.
vamos buscar os 90 graus e vamos fazer o negócio acontecer. Então, você acaba ficando mais exigente se você usar a narrativa e o visual, né? Agora, esse negócio do ambiente, você começou na narrativa do coelho, a próxima aula vai ser lá no ambiente maior agora, no meio do pátio. Sim, essa colocação do Danilo, eu quero fazer uma complementação, que é uma coisa assim que a gente trabalhou um pouco falando sobre os sentidos, que é assim, se a gente deixar, a gente faz só o estereótipo, eleva os braços, elevei, né? Mas faltou consciência. Consciência é você colocar energia, né? Você de fato estender, não deixar a sua mão assim, deixar assim, tem a diferença, né? Aqui assim e tem assim. Aqui não tem energia, você fez mudar, fez o estereótipo do gesto. Mudar, né? Agora que você fez assim, colocou força, aí você vai sentir o efeito reflexológico do gesto no seu braço. Então isso tem um estímulo, tem uma senso-percepção, né? Ali tem uma descarga de energia, né? Quando a gente tem raiva, por exemplo, uma das coisas que a gente já faz é tendência já a fechar a mão, né? Então aqui a gente tem muita expressão de energia. Quando a gente está fazendo os mudras e está colocando realmente consciência, você já está fazendo essa descarga de energia, você está equilibrando isso, né? Talvez para uma pessoa que é ao contrário, que está faltando a agressividade, né? A pessoa está apática, então essa agressividade é interessante. Isso também vai trazer energia. A energia não está chegando aqui na mão, né? Para executar, para criar, para fazer. Então, não está realmente fazendo ali um mudra, um gesto com força, com consciência, você está ativando isso, tá? Então, esses detalhes são super importantes para a prática ficar mais aprofundada. São coisas simples, tá? Ou seja, estou querendo trazer para vocês que não precisa aprender ou visualizar, imaginar, ter a capacidade de ver chakras e um monte de outras coisas, né? Com coisas que você já faz ali, você fazer ela de uma forma mais consciente, mais presença, você já traz um ganho muito grande para a sua prática. Mas é tudo um processo, né, Sérgio? Que nem eu também passei por essa. Hoje eu já faço mudra com energia, com força, mas eu acho que no começo é tanta coisa, né? É muito grande, é muito grande a Ou eu prática, é muito olho o grande. pé e abro aqui, ou eu penso na mão, é tanta coisa, e na respiração ao mesmo tempo, né? Que não vai tudo de uma vez, né? Mas é um processo, né? E faz uma diferença, né? Quando você coloca essa energia no mudra. Nossa, quando eu percebi, comecei a fazer isso, eu percebi a diferença, assim, de sentir essa força, né? No mudra, assim, né? A percepção também, né? De todas as musculaturas, né? Nas torções, parece que eu percebo cada vértebra assim da minha coluna. É um negócio interessante, né? Tem Sim, vezes assim que eu falo, gente, eu estou sentindo lá a região sacral, né? Torcendo. E antes você não tem um monte, né, de músculo, assim, um monte de coisa que a gente não tinha percepção antes de começar a prática, né? Que também no início, como iniciante, também não percebia, né? É mais no decorrer aí, né? É bem sim. legal, né? Essa consciência corporal é o que todo mundo que me pergunta é uma das coisas principais que eu falo, da consciência assim, corporal.
É bem por aí mesmo, né? E consciência corporal, para a maioria das pessoas, é algo bem abstrato, né? Porque Sim, a sim. gente vê constantemente aí nas mídias e tal, né? O corpo sarado, a barriga chapada, o glúteo perfeito. Para cada coisa tem um nome específico, né? Tem uma gíria específica, né? E E uma então plástica específica. tem também, né? E então a gente não se valoriza essa consciência corporal, né? Então é difícil um pouco para as pessoas enxergarem a importância disso, né? A gente pode até falar um dia sobre a importância ou as consequências sobre ter uma consciência corporal maior, né? E essa conquista que a Camila descreveu, que eu estava falando aqui, de colocar energia no mudra, fazer as técnicas de uma forma mais consciente e com mais vitalidade, por consequência, vai ampliar a significação da prática, tá? Isso cresce mais internamente, tá? Uma vantagem, digamos assim, que as artes marciais tinha com relação ao yoga é que se você não a fizesse direitinho quando você fosse para o combate, ou você morria ou apanhava, né? Então, isso fazia com que as pessoas treinassem assim com muito mais atenção, veemência, né? Porque se não ficar no estado de presença ali, a pessoa apanhava, né? Não sei se vocês assistiram o Sim, filme O Último Samurai. sim. Assistiram O Último Samurai? É lindo, Margarete, né? acho que não. É um filme que vale a pena Nossa, ser é assistido, lindo. é bem bonito, É lindo. né? Então, só para É contextualizar um com o Tom pouquinho. Cruise, viu? Acho que Vale a ela pena. Melhor, né? ficou mais motivada a assistir agora. Gente, vou ter que me retirar aqui que eu vou ver esse filme agora. Sabia que tá faltando algum filme, né, Margarete? Exatamente. Aí, nesse filme, assim, ele está no Japão, no período de transição do Japão do feudal, né, acho que de república, não sei exatamente qual que é a divisão histórica ali, mas enfim, dos últimos samurais, né, de quando existia o estilo samurai e que o estilo samurai estava ali ao lado do imperador, era para proteger também, mas isso já não funcionava mais esse estilo de vida. E ele foi lá para combater com samurais que tinham uma força resistente. Ele acabou sendo capturado, né? E sendo refém lá, ele começa a se integrar com a A cultura. japonesinha gostou dele, daí É, facilitou metade do facilitou tudo. caminho para ele lá. E aí ele começa a aprender a arte da espada, né? E ele apanhava um monte, né? E aí um dos samurais chegou para ele e falou assim: muita coisa na cabeça. Né? Ou seja, ele tinha que ter mais estado de presença, ele tinha que ficar ali concentrado, né? E aí, ou seja, é por isso que eu falo que eles tinham essa vantagem, né? Se ele não ficasse, se ele não desenvolvesse, canalizasse a energia para esse estado de presença, ele ia continuar apanhando ad eterno, né? Então, a gente tem que trazer isso para nós. O nosso viés não é brahmacharya, né? Então, esse viés da luta é brahmacharya, né? É repressor, vai aprender
na base da pancada. O nosso viés qual que é? Ó, já dei a dica. Esse é o Brahmacharya. Oi? Não é Brahmacharya. Esse é o nosso Repetibilidade. o nosso viés é o prazer. Então, o que vai trazer a gente para o estado de presença é essa canalização de a gente buscar o prazer na prática, né? Que a prática seja cada vez mais prazerosa. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho da minha opinião desde o comecinho aí da sua fala. De fato, quando eu estava naquele período de home office, eu tinha uma dificuldade imensa para interpretar um pouco de quando terminava meu trabalho, em que momento que aquilo era um espaço só meu. Mas agora que eu já estou de volta à vida normal lá, agora não, né? Já desde maio, eu tenho um prazer imenso de voltar para casa e estabelecer que daquele momento em diante eu vou dedicar um pouco do meu dia para mim, para esse meu autoconhecimento. Eu acho isso super prazeroso. Tem tem uma coisa que me irrita um pouco, que é o seguinte, eu sempre eu gostaria muito de chegar em casa, por exemplo, com tempo suficiente para dar aquele relax. Estou aqui 15 minutos sem fazer nada para depois entrar para a prática, porque eu acho que isso me ajudaria ainda mais a preparar esse ambiente todo, porque eu acho, eu dou super valor a isso, né? Sérgio, você sabe muito bem disso, que tem uma frase sua que foi maravilhosa, que logo que eu voltei do home office, que deixei de morar no hotel, só para vocês saberem, gente, eu contei para o Sérgio, eu aluguei um AP, porque agora eu não vou mais morar no hotel não, já deu essa minha fase aí de andante aí, não sei o quê, e o Sérgio falou, Margarete, faça desse lugar o seu lar. E aí eu achei aquilo maravilhoso, veio muito de encontro ao que eu realmente queria, e de fato, assim, ficou um lar delicioso, do jeito que eu gostaria e tal. Então, quando eu volto para casa, eu gostaria de ter mais tempo para preparar esse ambiente todo, sabe? Eu dou muito valor, por exemplo, a um dos sentidos. Eu acho que vocês já devem ter reparado que eu tenho uma mania, assim, que eu boto meu tapetinho aqui, já dou um sprayzinho ali, porque aquilo, sabe, assim, parece que me conecta com um momento do yoga, é aquele cheiro da prática, sabe, assim? É que nem quando a gente ia para a escola e chegava lá, tinha um cheiro dos livros, né? Tem um livro aqui, o nosso tratado tem um cheiro da escola e tal. Então, assim, é meio que essa conexão, sabe? Essa viradinha de chave, assim, que eu super gosto de fazer. Sobre a prática, assim, eu acho que, eu não sei se, não vou dizer que é maturidade, outro dia eu até me peguei pensando nisso, não é uma questão de maturidade, porque se a gente pegar, por exemplo, a filha da Adriana, aquela menina é super nova, e ela é super fofa, super dedicada, assim, né? A Sim, sim. né? Então, acho que não é uma questão de maturidade, Bianca, né? mas é um momento cada um no seu momento ali, né? Acho que essa constância, essa prática do dia a dia que nos conduz não só ao autoconhecimento, mas para quem também busca a questão para quem está com esse viés dos asanas, porque de fato é muito bonito, né? Vamos combinar que de fato é muito bonito. Os asanas, assim, tendem a deixar as pessoas com um corpo super bonito, a própria, assim, o próprio gesto com as mãos, os mudras são muito bonitos, então tem uma beleza plástica muito bonita. Para quem está focado, né, nesse viés, eu acho que acaba com a constância, com a prática do dia a dia, percebendo que é muito mais do que postura, muito mais do que conquista de um corpo perfeito, né? Até porque se a gente olhar lá aquela galera que se apresenta nos encontros do professor De Rose, você fala, cara,
como que essa pessoa chegou desse jeito, né? Assim, o que ela faz na vida? Ela deve fazer isso aí o dia inteiro, pelo amor de Deus, né? Mas a pessoa não é mesmo? Porque é uma gente perfeita, né? É uma gente Não, perfeita. você faz umas coisas que você faz, gente, como assim, né? Exatamente. Mas eu acho que as pessoas acabam, assim, os réis normais acabam chegando nesse momento do autoconhecimento, sim, dessa eu gosto de brincar que assim eu meio que fico surfando nisso tudo, porque muitas vezes durante a prática eu me habituei, por exemplo, a ficar ouvindo quais são as instruções, para não ficar nessa coisa do automático, sabe? Tipo assim, eu já sei que o Sérgio vai dizer, bom, agora vamos compensar por outro lado. Assim, mas eu fico esperando ele dizer esse momento, porque eu não quero entrar nesse negócio automático, entendeu? Eu quero treinar meu ouvido para que para que o meu corpo obedeça aquele comando. E aí me parece que vai ficar mais fluido. E tem outros momentos, por exemplo, sei lá, eu acho bárbaro quando o Sérgio faz aquele asana que a gente com as pernas abertas assim para as laterais e o Sérgio encosta o queixo no fico babando naquilo. Daí eu fico percebendo assim, por exemplo, qual é a parte do meu corpo que não está me fazendo encostar o queixo lá. Não, lógico que eu quero chegar lá, mas eu fico pensando, Margarete, presta atenção no seu corpo. O que você está segurando? Às vezes, gente, juro, às vezes eu fico pensando, prestando atenção na minha respiração, mas o que está me prendendo é meu abdômen, porque ao invés de eu soltar o abdômen, eu tô fazendo a força nele. Daí que ele fica mais parado ainda. E eu falo, cara, olha só que doideira. E é isso aí que a Camila falou. É muita coisa para você fazer na mesma hora, porque você tem que fazer a força, sentir a dor, respirar e falar, cara, vai lá que tá tudo lindo, vambora. Uma hora você chega lá, né? Eu acho divertido, assim, tô achando... É uma conquista diária mesmo, né? Sei lá, acho maravilhoso. Mas o gostoso é a gente observar que a gente vai evoluindo, né? Sim, sim. Cada vez mais a gente vai conquistando mais e mais coisas, né? Maravilhoso. Né? Por isso que a gente Um fala, dia a gente chega quem lá. dera fosse todo mundo tivesse a oportunidade de participar dessa egrégora, porque as pessoas não fazem ideia do que é, do poder que tem tudo isso, né? Sim. Sim. Eles relacionam muito, quando você fala yoga, você faz meditação o tempo todo, né, Danilo? Eu falei, eu acho que eu tenho... né? Mas nem sempre, sabe, Danilo, o meu chefe, por exemplo, ele vive falando, o cara é um cara que pedala, ele tem 48, 47 anos, é um cara que pedala, enfim. Ele fala assim, sempre ele fala assim, Margarete, você continua firme e forte lá naquela flexibilidade? Porque para ele, o yoga é flexibilidade, sabe? E o cara deve ser travado de tanto pedalada, ele fala, você continua firme e forte lá naquela flexibilidade? Continua. O meu chefe fala que eu vou ficar zen. Esses dias uma conhecida nossa falou assim, daqui a pouco eu tô querendo fazer outra coisa, sair da enfermagem. Ele falou assim, vai fazer igual a Camila? Vai fazer yoga? Ela, não tão zen assim. E daí eu só olho assim e penso, sabe, de nada. Porque eu nem discuto, sabe? Eu nem falo nada, eu falo, deixa eu pensar o que quiser pensar, porque é difícil explicar, né? Até para quem você percebe que já tem uma visão errada, né? Quando me perguntam, como é que é lá? Daí eu explico, falo, mas quando eu já percebo que fala meio assim... Já tem um pensamento muito enviesado, né? É difícil. Eu só dou um sorrisinho. E pronto. Eu faço Swastika Yoga. Procura. Arregala o olho. Swastika Yoga. Daí eles ficam assim, agora já era complicado de entender, agora ele deu mais uma complicada no negócio.
A Margarete falou um monte de coisa interessante. Eu queria só complementar mais para reforçar alguns pontos e tal. Essa coisa de trazer para dentro, né, o asana, né, do que tem esse aspecto visual realmente muito bonito, e a gente precisa realmente, né, a gente que eu falo, a gente instrutor, né, ancorar bastante para o mundo interno, senão pode ficar só para o mundo externo, tá? Isso, e se a pessoa ficar muito para o mundo externo, ela vai ficar no mundo da máscara, né? No mundo da aparência. Então, pode ir para o ego, tá? E não para essa construção mais interna. Então, digamos assim, uma responsabilidade do instrutor de trazer isso para esse mundo interno. Porque vai ser agradável, principalmente para aqueles alunos que conseguem se superar e tem, às vezes, uma facilidade grande para essa parte corporal, mas para algumas coisas do mundo interno que ela precisa evoluir, ela pode perder essa experiência. Ela pode ter feito, por exemplo, essa conquista que normalmente a gente tem para resolver, para chegar num kakasana, para chegar, enfim, qualquer asana, na verdade, mas quando é feito com toda essa experiência, é como se a gente estivesse abrindo percepções e canais neurológicos de percepções que vão ajudar para resolver também questões do mundo interno, né? E se a pessoa resolve isso, estilo Cirque du Soleil, estilo de calistenia, de trabalhos que são corporais, que também são bonitos, mas ela chegou na posição através de um outro viés. E essa construção interna é importante. Então, por isso que, como a Martinha comentou, né, traz o seu limite, a sua percepção, associa com as outras coisas, mentalização, respiração, percepção de emoções, quando você está fazendo tudo isso, é uma responsabilidade nossa de trazer o praticante assim para esse mundo interno dele, para não ficar a conquista só visual, né? Só de imagem, né? E quando a gente traz isso assim para o mundo interno e deixa ele emergir, também a gente vai chegar também nessa expressão de beleza, né? Talvez até maior, carregado de todos esses elementos dos sentidos, do sentir, da expressão, né? Então isso é interessante de ser desenvolvido ao longo da sua história de prática, né? É muito, muito legal. Muito bem. Martinha, quer falar, Martinha? Hoje você chegou... Belezinha. Belezinha, né? Chegou de mansinho. Chegou de mansinho. Eu não quis atrapalhar, não, mas já dei meu testemunho. Sim. É um assunto que dá para a gente falar mais, acho que a gente pode falar um pouco mais no próximo encontro. Já estamos um pouco mais de 1 hora aqui. E espero que contribua, né? Essa troca entre nós contribua de avançar aí nos seus processos, de trazer essas percepções, essas atenções aí para o sadhana, para a prática. Você falou essa questão de dentro para fora, né, Sérgio? Você sabe que no começo, não lembro quanto tempo eu tinha, mas mais ou menos uns 3 meses assim,
eu ficava incomodada de não conseguir certas coisas, sabe? Hoje eu já não fico mais. Hoje eu já percebo que é um processo, que uma hora vai acontecer, né? Que é uma Sim, construção, que é um passo de cada vez, uma conquista de cada vez, né? Até porque eu acho que agora eu percebo outras coisas, não só o objetivo de chegar lá no asana, né? Então, hoje eu já estou mais tranquila nessa questão, assim, sabe? Vamos fazer, vamos, né? Eu sempre penso no início que é o meu momento do autocuidado, do autodesenvolvimento, e que faz parte, né? Cada tijolinho aí, né? Então, que uma hora eu chego lá, né? O que a Marta falou, né? Cada um no seu tempo, né? Cada um dentro dos seus limites, né? Então, hoje eu já tenho mais essa consciência de que um dia de cada vez, né? Vamos indo, vamos evoluindo, não ficar assim se cobrando e decepcionada por não conseguir. sim. Essa, Eu tô nessa. legal. É uma construção importante, uma construção difícil de ser feita nesse mundo onde se fala muito em alta performance, se fala muito em conquistas, né? Conquistas que são visuais, né? Ou seja, são conquistas que são percebidas, né? Tem algumas conquistas que são muito internas, né? Você fala assim, nossa, eu venci o medo de pedir aumento para o meu chefe. Uma pessoa vai dar risada da sua cara, né? Mas é uma conquista interna muito interessante, muito poderosa, muito mais do que algumas coisas que são visuais, né? Imagina há uma facilidade maior de falar, de perceber as suas emoções, de perceber os seus sentimentos, de expressá-los. São conquistas muito poderosas, são conquistas muito importantes, né? Mas que não vai ter ninguém ali para aplaudir, né? Para dar um troféu, dar uma medalha, né? Ou para ser fotografável, né? Mas são Isso era uma coisa que eu ia conquistas. falar, até porque assim, eu não sei se estou viajando aqui, mas é claro, assim, os asanas, eles têm essa beleza, assim, plástica, é um negócio maravilhoso, assim como tem o balé e tal. Mas eu também acho que a rede social tornou isso gritante, assim, sabe? Gritante, porque a gente chegou num ponto que as pessoas ficavam fotografando comida. Aí, assim, desculpa, gente. Eu acho que não tem coisa pior do que fotografar comida. Por isso que tem gente que só fotografa comida. Graças ao bom Deus, porque senão a gente ia ver um monte de coisa horrorosa, mais coisa feia ainda por aí. Porque é um negócio surreal, assim, como as pessoas ficam fotografando o pé, né? Sei lá, eu fotografo o pé, mas eu queria mesmo era mostrar a calça, eu queria mostrar o tapete, sei lá o quê. Eu fico pensando assim, gente, ficou tão exagerada essa questão de você mostrar o que você considera belo, o que você considera plasticamente bem resolvido, o que aí cada um tem o seu, né, a sua percepção e a sua leitura do que é belo e do que não. E aí os asanas eles se tornaram também mais essa mídia, né? Mais uma forma de dizer, nossa, olha, essa pessoa faz tal asana e sei lá, na maioria das vezes as pessoas nem são praticantes, então elas jamais nem usariam essa palavra asana. Mas, olha só esse exercício que ela faz, aí fica de ponta cabeça, não sei o quê, uma coisa dessa, assim, né? Quando começa a ser usado mais para impressionar, Exatamente. né, o fora, do que para transformar o dentro, né? Sim. Então, essa
expressão midiática, né, é que faz também as percepções das pessoas ficarem um pouco distorcidas com relação à técnica, né? Ainda bem que a gente faz Swastika Yoga, né, Dina? É. Verdade, né? Muito bem. Foi muito legal. Muito legal, Eu né? tenho vontade de fazer uma prática agora. Vamos fazer uma prática agora? Vamos fazer uma agora. Eu Sim, até sim. vontade, né, Vamos fazer. Martinha? Muito Não bem. fosse Falar que vai sono. praticar É. quando crescer. Serginho, e aí, tem muita gente indo aí na escola ou não? Não, ainda não. Tem mais iniciantes que estão começando mesmo do zero. Eles sentem uma necessidade maior, né? De vir, então eles estão vindo. Legal. O pessoal que Tá começou. fazendo chai para eles? Ainda não. Mas A sabe única que- gente tem chai. Você vê, a pessoa faz uma perguntinha assim, mas no fundo ela quer chegar lá. ela quer saber se ela vem Maga. presencial ou não, né? Eu senti isso, né? Eu senti isso. Mas Transparente. eu sei que eu sinto que algumas pessoas Sincerona. ainda estão preocupadas em tomar coisas fora. Então o pessoal está trazendo a aguinha deles e tal. Então tem Sério? um pouquinho Nossa. disso. Não sabe o que estão perdendo, né? É. E tem É. gengibre, mata as coisas, né? É verdade, né? Mas logo espera a gente voltar aí com o chá, com tudo. Ah, sim. Maravilha. Bom, Muito acho que bom, semana que vem a muito gente bom. pode dar continuidade nesse tema. Tem mais algumas coisas que eu gostaria de trazer, de levantar, de explorar Legal. Tá para bom? vocês. Belezinha? Legal. Belezinha, Martinha. Belezinha. Belezinha. Belezinha já está ficando marca registrada, né? Não, já é. Já é, né? Não, já é. Então tá joia, pessoal. Então tá, um beijo para vocês. Então tá, Beijos, gente. até mais. Beijão. Beijos, até mais. Boa noite. Boa Boa noite. noite.